dia. Eu pedia para o Dário, por favor, para o Paulo colocasse a imagem. Eu hoje vou-vos falar sobre cavalos de Troia. E não vou dar uma lição histórica sobre o que se passou, mas vamos aprender alguma coisa sobre isto e vamos ver como isso tem mais a ver com as nossas vidas do que nós imaginamos. Antes de abordar o assunto propriamente dito, e a passagem para aqueles que querem ir abrindo está em Neemias 6, e já vamos ler daqui a pouco, porque à medida que vamos lendo eu vou explicando. Penso que vocês, ou quase todos, conhecem a história de Troia, certo? Nem que seja pelo filme do Brad Pitt de há uns anos atrás. As pessoas dizem, o filme foi há poucos anos atrás. Não, já foi, não sei, quase há 20 anos, não. Por aí. Mas essa história, os gregos, isso é uma história que retrata o que se passou por Homero, pela Ilíada. Durante 10 anos tentaram conquistar a Troia e não estavam a conseguir porque as muralhas de Troia eram muito, muito fortes. Os portões muito, muito fortes. E então, sem obter qualquer resultado, eles recorreram a uma estratégia dissimulada. Fizeram um cavalo de Troia, o chamado cavalo de Troia, um cavalo com parte da madeira dos navios. E deixaram o cavalo, não sei aonde, se à beira da praia, como no filme diz, noutro sítio qualquer, mas deixaram o cavalo no sítio que os de Troia mais tarde perceberam que estava lá. E depois, ao ver o cavalo, acharam que aquilo era uma oferta dos seus deuses pagãos. Olha, eles deram-nos tanto a vitória sobre os gregos que até lhes deixaram um presente. Os deuses, os nossos deuses pagãos. Vamos levar o cavalo para Troia como um símbolo de uma oferta dos nossos deuses. Mas eles não sabiam que dentro desse cavalo estavam os melhores soldados gregos. À espera de uma pequena oportunidade para quando eles estivessem a dormir ou na escuridão, saírem do cavalo, abrir os portões, fazer sinais de fogo e os exércitos de gregos virem à socapa, entrarem pela porta e invadirem. Aquela cidade que não se podia conquistar foi conquistada por um cavalo, pelo tal cavalo de Troia. Podes pôr o vídeo, se faz favor. É um pequeno vídeo, um trecho de 1 minuto e tal do filme. Quero que vocês vejam para poder perceber. Não ia pôr o resto do filme, está bem? Se tiverem interesse, depois vejam. Mas a falar-vos... Está-se a ouvir bem? Ok. A falar-vos sobre a Palavra de Deus e o que é que isto tem a ver com a Palavra de Deus? Há muita coisa aqui que nós podemos aprender. Os muros e os portões eram os elementos mais importantes desta cidade. Aliás, de qualquer cidade da antiguidade, sem muros e sem portões não existia. Estava exposta, estava insegura. Ok? E a passagem base para nós está em Neemias. Eu pedi-vos para abrir e eu não tinha aberto, vejam só. Está em Neemias.
Ok. Só um segundo. Neemias 6. E nesta passagem, nós temos aqui um homem que tinha uma função que era reconstruir muros destruídos. E Neemias estava a procurar reconstruir os muros de Jerusalém que tinham ficado no caco, estavam completamente arrasados. Porque ele sabia da importância de ter uma cidade segura. Porque se Jerusalém não tivesse muros de portões, estaria exposta a todo tipo de perigos. Ele queria reconstruir estes muros e estava a fazê-lo. Troia é um bom exemplo das batalhas espirituais que todos nós enfrentamos. Porque quando nós nos achamos seguros, quando nós confiamos nos nossos muros, sejam eles quais forem, nos nossos portões, sejam eles quais forem, eis que o diabo arranja sempre um cavalinho de Troia para entrar. E hoje vamos falar-vos de 3 cavalinhos de Troia que o diabo usa para minar a nossa fé. Porque eles todos, quando eles estavam a sair do cavalo, eles estavam todos a dormir. E se calhar naquela noite estavam-se a achar seguros, estavam-se a achar confiantes, estavam até agradecidos porque receberam até um prémio. Não sabiam eles que aquele cavalo de Troia era aquilo que os iria destruir. E muitas vezes nós olhamos para certas coisas, achamos que são coisas boas, e não temos a mais pequena ideia que são cavalinhos de Troia que o diabo incluiu nas nossas vidas com o fim de invadir a nossa cidade. Eu tenho boas e más notícias para vós hoje, esta manhã. As boas é que Deus promete que está sempre connosco e que nos vai dar força para proteger a nossa cidade. As más é que o diabo está sempre à volta à procura de uma frecha para entrar. E tanto um como o outro estão sempre atentos. Deus está sempre a trabalhar para nos ajudar. E o diabo está sempre a trabalhar para procurar entrar. E estas são as boas e as más notícias. Aliás, eu vou citar Pedro 5,8, que diz assim, primeiro epístola de Pedro. Sede sóbrios, vigiai o vosso adversário, o diabo anda em derredor, à volta da nossa cidade, estou a dizer, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E eu quero acrescentar, procurando uma frecha a poder entrar, como um cavalo de Troia. Portanto, se porventura acham que está tudo bem na vossa vida, na vossa família, na vossa casa, nas vossas empresas, no vosso mundo, na vossa cidade, eles também achavam. Tenham cuidado se não há cavalinhos de Troia dentro da vossa cidade, prestes a invadi-la. E hoje vamos ver 3 cavalos de Troia que são perigosos e que devemos estar atentos. Okay? O primeiro cavalo de Troia encontramos no versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 6. Eu vou ler. E sucedeu que Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma. Ou seja, os inimigos de Israel ouviram, e são estes os seus nomes, que Neemias tinha acabado de edificar os muros, e que já não havia buraco algum. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Ou seja, os muros estavam prontos, os portões não estavam prontos. Sambalat e Gesem mandaram dizer: vem, congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer mal. Ou seja, estes foram ter com Neemias assim: olha, sai aí dos muros e vem ter connosco. Vamos tomar um café. Olha, vamos beber qualquer coisa. Eu no passado fiz-te mal, fizemos-te mal. Vamos fazer aqui as pazes. Vamos recomeçar de novo. Ok? Mas os inimigos perceberam que eles queriam lhe fazer era mal. E envia-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Ele enviou mensageiros a dizer assim: olha, ele não disse que sabia que eles iam fazer mal. Assim, olha, eu tenho uma coisa mais importante para fazer do que estar com vocês. O muro e os portões são mais importantes agora e confraternizar com vocês. Eu não posso abdicar do que é mais importante para fazer o que é menos importante. Foi inteligente na resposta que deu. E do mesmo modo enviaram-me 4 vezes e da mesma forma lhes respondi. 4 vezes. 4 vezes ele foi tentado para sair dos muros. E 4 vezes Neemias disse que não. O diabo aqui utilizou um cavalo de Troia. E este cavalo tem um nome, que é o primeiro que vamos ver hoje. Eu espero acabar a tempo e horas. Vamos forçar nesse sentido. Que é distrações. Este é o primeiro cavalo de Troia que o diabo coloca nas nossas vidas quando nos achamos muito fortes. Distrações. Estes homens interromperam Neemias 4 vezes, com convites aparentemente válidos. Vamos fazer as pazes, vamos confraternizar, vamos estar juntos. Epá, sai daí um bocado, vem ter connosco. 4 vezes ele disse que não.
4 vezes o cavalinho bateu à porta, posso entrar? E 4 vezes Neemias disse assim, cavalinho, fora, aqui não entras. Tentou entrar 4 vezes. E 4 vezes Neemias mandou o cavalinho para fora da cidade. Quando estivermos ocupados e quando estivermos no caminho certo, nunca se esqueçam disto, que o diabo vai sempre mandar o cavalinho da distração para nos derrubar. Sempre. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Coisas que têm uma aparência de inocência, mas que nos podem fazer mal. E por isso é que é perigoso. Um cavalinho da distração. Hobbies a mais que nos retiram tempo para estar com Deus. Com os crentes, com a igreja. São cavalinhos da Troia da distração. Eu vou fazer aquilo e o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Não tenho tempo para nada, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para nada. Isto é um cavalinho de Troia. Isto é o cavalinho de Troia, o cavalo de Troia da distração. Trabalha mais, que nos impede de estar com Deus, com os crentes, com a igreja. Só o pretexto que temos de trabalhar e esquecemos que Deus supre. E esquecemos que Deus, quando nós precisamos, vai lá estar para suprir. Isto é um cavalo de Troia da distração. Quando permitimos que a TV comande o tempo da nossa casa e o rádio comande o tempo quando conduzimos, isso é incluir cavalos de Troia na nossa vida. É o cavalo de Troia da distração. É o cavalo de Troia. A TV é que manda lá em casa. É que coordena o tempo da nossa casa. As atividades da nossa casa. E quando entramos no carro, não estamos em silêncio para ouvir Deus. Ligamos o rádio e o rádio coordena o nosso tempo dentro do carro. Isto são cavalos de Troia. E o diabo é astuto. Não sermos capazes de criarmos coisas para estar com Deus a sós. E depois queixamos que estamos interrompidos. Certo? Porque não criamos condições para estar com Deus a sós. E depois vêm as distrações e os cavalos de Troia entram. Mas às vezes a culpa não é dos outros que nos pedem a atenção. A culpa é nossa porque não arranjámos hora, nem tempo, apropriados, sabendo nós que não seríamos incomodados, porque não priorizámos o relacionamento com Deus. E depois pomos a jeito de sermos interrompidos. Estão a ver o cavalo de Troia da distração entrar? E depois culpamos, Deus não tive porque o chatearam, me incomodaram. Mas depois não tivemos cuidado para estar com Ele quando devíamos ter estado. Ou mais cedo, ou mais tarde. Não sermos capazes de dizer que não a tudo que pode consumir tempo improdutivo. Isso é expor-nos ao cavalo de Troia da distração. E não sermos capazes de dizer que não a companhias erradas. Isso deixa-nos expostos ao cavalo de Troia da distração. Neemias não teve problema de utilizar uma palavra que nós, às vezes, temos problemas em utilizar, que é a palavra não. A palavra não é tão válida como sim. A palavra não é tão bíblica quanto sim. E muitas vezes é mais favorável à vontade de Deus do que o sim. Neemias não teve problema nenhum em dar 4 nãos seguidos. Mas nós muitas vezes temos problemas em dizer que não. Mas dizemos que não a Deus mais facilmente. Mas temos mais dificuldade em dizer que não aos homens. E não às coisas. E não a certos hábitos. Mas a Deus leva logo um não. E depois expomos-nos ao cavalo de Troia da distração. Quando eu penso, por exemplo, em Marta, que quando recebeu a visita do Senhor Jesus, procurou, e bem, alimento, eu estou a imaginar, receber alimento, cadeiras, preparar tudo, limpar tudo, e ela focou-se em receber Jesus bem. Mas ela estava distraída, porque não se focou no mais importante, que era em Jesus, coisa que Maria focou-se. Então Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas. Por outras palavras, estás muito distraída. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe o que é que Maria... A diferença de Maria e Marta? É que Maria tinha noção do que tinha em casa, Marta não. Marta achava que tinha uma pessoa importante, mas Maria sabia quem tinha lá em casa. E porque Maria sabia quem tinha lá em casa, Maria dedicou-se a essa pessoa mais do que Marta. E esta é a diferença. Neemias percebeu o perigo e teve coragem de dizer que não 4 vezes. O problema aqui é que por vezes percebemos o perigo, mas falta-nos a coragem. E o segredo de Neemias foi este. Versículo 3. Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ele tinha a noção da importância do que estava a fazer. E a noção da importância do que estava a fazer foi o que fez com que ele não saísse dos muros. Muitas vezes nós cedemos ao cavalo de Troia da distração porque nós não damos devida importância às coisas de Deus. Porque se dessemos, essas coisas não nos deixariam saltar fora. E muitas vezes somos vencidos por certas distrações é porque elas têm mais importância para nós do que Deus. Não há volta a dar.
Para Neemias, aquela obra era mais importante que qualquer outra coisa. E por isso, não caiu, não cedeu. O cavalo não entrou. O cavalo só entra quando certas coisas ganham mais peso do que Deus. E isto obriga uma análise interna de cada um de nós. Ok? Não tememos a Deus e por isso cedemos. Façamos como Paulo, Filipenses 3, 13 a 14. Uma coisa faço, esquecendo das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, e eu ponho entre parênteses, não cedo a distrações, prossigo para o alvo. É isto que Paulo fazia. Algumas notas antes do segundo cavalo. Nunca se esqueçam disto. Se o diabo não nos puder destruir, ele irá nos distrair. Cidade de Troia não é destruída em 10 anos. Foi distraída e foi destruída. Se o diabo não nos puder destruir, ele vai nos distrair. Não saímos do muro. Não se esqueçam também disto. Aquilo que por vezes consideramos uma oportunidade, isto é uma oportunidade. É nada mais, nada menos que um cavalo de Troia de distração. Eu não posso perder esta oportunidade. Será? Será que isto não é um cavalo de Troia de distração que nos quer destruir? Pensemos. Lá porque algo ou alguém precisa da nossa atenção, isso não quer dizer que isso mereça o nosso tempo. Lá porque algo ou alguém precisa da nossa atenção, isso não quer dizer que mereça o nosso tempo. Ok? E temos de desenvolver o hábito de dizer muitas vezes não. Nem que seja 4 vezes seguidas. Lembremos desta passagem. Nunca se esqueçam dela. Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. E quando forem tentados, repitam a vocês próprios. Eu estou no caminho certo, que é muito bom, eu não posso sair. Façam. Falem com vocês próprios. Qual é o vosso muro? É a vossa família? Não cedam distrações. É o combate a algum pecado? Não cedam distrações. O que estão a construir? Foquem-se nisso. Porque isso é o mais importante. Cavalo de Troia da distração. O segundo cavalo de Troia está no versículo 5 ao 7. Então Sambalat, ainda pela 5ª vez, coitado do Neemias, eles eram mesmo chatos, me enviou seu servo com uma carta aberta em sua mão. Desta vez não foi só de boca, foi de papel, foi escrito. E na qual estava escrito, entre os gentios se ouviu. E Gasmu diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro e tu te farás reis deles segundo estas palavras. Ou seja, estes indivíduos foram para uma segunda tática. O cavalo de Troia era aumentando. Não queres vir a bem? Não queres tomar um cafezinho connosco? E nós queríamos te apanhar, mas tu não foste na conversa. Agora vou-te mandar outra. Eu agora vou-te mandar o cavalo de Troia da falsa acusação. Está aqui uma carta. Tu queres te rebelar contra Artaxerxes? Quando ele na peste souber, vai com tudo para cima de ti. Tem medo, tem muito medo. Salta do muro. Salta do muro porque toda a gente já sabe, ou vai ficar a saber, que tu queres te rebelar contra o rei. Isto é o cavalo de Troia da acusação. Muitas vezes o diabo, quando não consegue nos distrair, procura difamar. O diabo faz muito isso. Passa do convite privado para o erro para a ameaça de exposição pública. Entendem? Passa do convite privado para o erro para a ameaça de exposição pública. E o diabo está sempre a farejar algum cenário potencial de escândalo ou hipocrisia para atirar para a praça pública para nos lançar em cara. O diabo utiliza muito este cavalo para derrotar quem está nas lideranças. Se pusermos em causa o caráter de um líder, pomos em causa a sua liderança. E por vezes aquilo que ouvimos, o que os outros falam de nós, muitas vezes enfurece-nos, entristece-nos, provoca coisas erradas, sobretudo quando são falsas. E o diabo, na sua história, tem procurado fazer muito isso. Fazer fofocas, linguarices, e nós ficamos a saber disso. O outro diz isso de mim, a sério. Agora é que eu vou fazer isto e aquilo e o outro e não sei o quê. Vamos ver qual foi a reação de Neemias. É um cavalo de Troia perigoso, que tem destruído muitas igrejas, tem destruído muitas pessoas, com base naquilo que ouvimos dos outros. Muitos condicionados pelo que os outros pensam ou dizem, desistem, param, cometem desvios, erros. Por exemplo, muitos nos acusam que somos homofóbicos porque defendemos que o casamento é entre um homem e uma mulher. Muitos nos acusam que somos ignorantes porque acreditamos que Deus criou Adão e Eva. Muitos nos acusam que não defendemos as mulheres porque consideramos que quando elas têm um bebê dentro delas, elas não decidem só sobre o seu corpo, tem uma vida lá dentro. E não pode ir só pelo seu corpo, tem uma vida lá dentro, que não é delas. Muitos nos acusam de vidas ridículas por nos jogarmos a fazer coisas que outros fazem. Isto são falsas acusações. Sabem qual foi a forma como Neemias enfrentou este cavalo? Versículo 8. Porém eu mandei dizer,
De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Ou seja, falem. Eu sei a verdade e o meu Deus sabe. Eu não quero saber do resto. Podem falar à vontade. Eu sei da verdade e o meu Deus sabe da verdade. E o resto não me interessa. E essa é a resposta que temos de dar quando somos confrontados com o valinho da falsa acusação. Falem. Eu estou de consciência tranquilo, o meu Deus sabe, e o resto é conversa. E ele não saiu do muro. Sabe qual foi o segredo de Neemias? Neemias conseguiu sair e convencer Tarxerxes a dar-lhe madeira, a dar-lhe salvos-condutos, a dar dinheiro e a dar-lhe tempo para sair, para ir para Jerusalém. Sabem porquê? Porque Neemias era um homem de caráter. O rei conhecia Neemias muito bem. E Neemias deve ter... Eu agora estou a imaginar na cabeça de Neemias. Primeiro ele confiou em Deus porque sabia que era inocente. Mas depois pensou também assim. Toda a minha vida foi construída na base do caráter. E foi nessa base que o rei me deixou vir para aqui. Falem com o rei saberá quem eu sou. O rei sabe quem eu sou. E portanto o que eu vos posso dizer é o seguinte. A melhor forma de protegermos a nós próprios é termos um bom caráter construído. Se nós tivermos uma preocupação em construir o nosso caráter também nos defenderá. Agora, se tivermos brechas, o diabo vai utilizá-las. E para aqueles que acham que vale a pena brincar com o pecado, ainda não é meio-dia. Não é. Agora assustei-me. Para aqueles que acham que vale a pena brincar com o pecado, vejam isto, muita atenção. Se o diabo usa falsas acusações para entrar na nossa cidade, o que é que ele fará quando as acusações são verdadeiras? Vamos brincar ao pecado, não há problema, não há consequências. Se o diabo dá só o luxo de fazer cavalos de Troia para invadir-nos com falsas acusações, o que é que ele fará quando elas são verdade? Acham que ele vai ficar de fora ou vai também a querer atacar? Isto deve-nos levar a temer antes de tomar certas decisões. Se o diabo não nos conseguir destruir, ele vai procurar nos rotular com falsas acusações. E se cuidarmos do nosso caráter, ele cuidará de nós. E assim como... Isto algumas notas finais. Assim como não temos que aceder a todas as distrações, não devemos ter a responder a todas as provocações. Assim como não temos que ceder a todas as distrações, vimos isso antes, não temos que responder a todas as provocações. Olha, uma vez li isto de alguém. Eu vou dizer porque eu acho interessante. As falsas acusações são criadas por invejosos, espalhadas por tolos e queridas por idiotas. As falsas acusações são criadas por invejosos, espalhadas por tolos e queridas por idiotas. Não sejamos nenhum destes, ok? Não troquemos o nosso... Esta é ali de alguém, não é minha. Mas achei piada. Não troquemos o nosso martelo, construir um muro, pelo microfone. Queremos nos defender. Não troquemos o martelo pelo micro. Ok? Terceiro cavalo de Troia. Versículo 9. Primeiro, distrações. Segundo, falsas acusações. Terceiro, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Todos eles procuravam meter medo. Bom, quando não funciona a distração, quando não funciona a falsa acusação, muitas vezes o diabo procura meter-nos medo. E o medo destrói, sabem? O medo pode destruir a cidade mais forte. Qual é o medo que podemos vir a ter, que o diabo coloca? Qual é o cavalo do medo que o diabo pode colocar à nossa volta? O medo do ridículo, o medo de não ser aceite, o medo da solidão, o medo do fracasso. E nesse contexto de medo, muitos têm ficado destruídos, porque o medo seca a fé. Aliás, Corrie ten Boom explicou isto de uma forma muito interessante. Diz que a fé é o oposto do medo. E sabe o que é que a fé é o oposto do medo? Porque quando eu tenho medo, eu estou a dizer a Deus uma coisa. Não dizendo estou a dizer a Deus. Estou a dizer: Deus, Tu não és suficientemente bom para cuidares de mim. Tu não és suficientemente bom para me protegeres. Tu não és suficientemente bom para resolveres este meu problema. Tu não és suficientemente bom. E ao fazer isto, eu estou a negar a fé. Por isso é que a fé é o oposto do medo. Eu quando tenho medo, eu não estou a revelar a fé, 0%. Por isso é que o medo é pecado. Ter medo é ter pecado, é pecar. Porque ao pecar, ao ter medo, eu estou a dizer: Deus, Tu não és bom o suficiente para me safar disto. Tu não és bom o suficiente para me libertar disto. E Deus, muitas vezes, ouve-nos mais com certas atitudes do que com certas palavras. E ter medo é gritarmos a Deus que Ele não é bom o suficiente para nós. E por isso é que o medo é pecado. Percebem? Sabe qual foi a resposta de Neemias perante o medo? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele orou. Quando nós tivermos medo, nós devemos orar.
Não é falar com o A, nem é falar com o B, nem é falar com o C, nem é falar com o D. É orar. Deus, ajuda-me, estou com medo. Digo a verdade. Tenho medo e não devia ter. Isto de ter medo é pecado. Eu quero não ter medo. Ajuda-me a não ter medo. Regra geral, este cavalo de Troia é dos mais complicados. Ele não desiste. E se lermos do versículo 10 ao 13, podemos ler. Entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse: vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Eles assim, estes supostamente profetas, disseram também a Inês: vai para dentro do templo, fecha as portas e proteste, porque eles querem te atacar. Esconde-te no templo, tem medo. Esconde-te no templo. E ele disse, versículo 11, porém eu disse: um homem como eu fugiria. Eu gosto disto. Um homem como eu fugiria. Então eu, que já enfrentei tudo e mais alguma coisa, vou fugir por causa do Sambalate e do árabe? Eu vou-me fechar dentro do templo? Não vou fugir. E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus que eu enviara. Eu quero dizer uma coisa. Eles continuaram a ter medo. O cavalo não desistiu. Medo. Ele dizer que não. Que não e que não. E depois percebeu, há uma coisa interessante. Ele não reagiu bem porque sabia que era falso. Ele reagiu bem porque sabia que tinha que reagir bem. E depois, mais tarde, ele percebeu porque é que isto aconteceu. Muitas vezes nós estamos à procura das respostas todas para Deus nos libertar de certas coisas. E Deus nos está a dizer: faz primeiro o que está certo e depois eu mostro porque é que isto aconteceu. Porque o que está aqui a dizer é, ele agiu bem, mas depois no versículo 13, e percebi que não era Deus que o enviara. Mas ele só percebeu depois de ter feito bem. Ele primeiro fez o que era certo. E depois Deus lhe mostrou: olha, te portaste bem, disseste mais uma vez vários nãos a este cavalo perigoso, e agora vou-te explicar o que aconteceu. Foi o outro e o outro queria te entalar. E eu estive contigo e cuidei de ti, mas parabéns, disseste não. E é o que Deus faz connosco. Estou a acabar, estou a dar as notas finais do terceiro cavalo e termino. Notas finais. O medo cresce quando paramos de construir e começamos a nos defender. Ele foi convidado a defender-se. Em vez de ser confrontado com a necessidade de construção, ele foi convidado a defender-se. Quando nós paramos para nos defender e deixamos de construir, o medo cresce. O que está em causa não é a dimensão do cavalo de Troia do medo, mas sim a dimensão de Deus. Ele pensou assim: o cavalo do medo é grande. Mas Neemias olhou: mas Deus é maior. Eu não vou ter medo, porque Deus é maior que qualquer medo. Alguém disse isto, e eu nunca mais me esqueci, que é o Smith Wigglesworth. Diz assim: o medo bate à porta, o cavalo do medo bate à porta, a fé vai atender e o medo desaparece. Não é giro? O medo bate à porta, quem vai atender não somos nós, é a fé, porque nós já caímos logo para o lado. É a fé que abre a porta. Quem é? E o cavalo vai embora. Para terminar, qual é o muro que Deus vos chamou para construir? Cada um de nós tem muros para construir. Que brechas estão neste momento a tentar tapar? O diabo vai procurar interromper o vosso trabalho. Vai-vos enviar distrações, vai-vos enviar medos e qual é a outra? Acusações. Não deixem que isso perturbe a vossa mente. Não saiam do muro. Lembrem-se de Neemias: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Que o Senhor os abençoe.